economia social. Como foi dito, temos connosco o Dr. António Tavares, que é o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto, que tem uma longa história, mais de 500 anos, não é? É provavelmente a instituição mais antiga da cidade e é também o maior proprietário da cidade e ao longo dos anos deu sempre um contributo muito forte e partindo sempre do setor privado, ou seja, sempre fora do setor público. Eu perguntava qual é o papel que considera que a instituição deve ter, ou seja, merecendo o esforço e a dedicação daqueles que o antecederam e assumindo o compromisso também perante os vindouros que o hão de continuar. Muito obrigado a todos por este convite, a Vida Económica. É óbvio que uma instituição com 523 anos de existência só fez e tem feito este caminho todo porque tem sabido inovar ao longo do tempo e tem sabido fazer da sustentabilidade exatamente a sua grande arma. Desde logo a sustentabilidade financeira e económica, porque uma instituição que trabalha com setores muito carenciados e muito desfavorecidos da nossa sociedade, e aqui na área metropolitana do Porto, precisa exatamente de avaliar bem o que é a sustentabilidade e de que forma é que ela pode ser eficaz para as suas necessidades. Quando falamos da sustentabilidade, para nós estamos a falar, como já disse, na lógica da sustentabilidade económica, da sustentabilidade financeira, ambiental, como já foi aqui dito, política, porque nós sentimos muito a importância da sustentabilidade política, porque já atravessamos vários regimes, já lidamos com vários modelos de sociedade portuguesa ao nível do Estado, e há um bocado dizia que é evidente que aqui no Porto só a Igreja e, de certa maneira, o município, através da Casa dos 24, além, obviamente, do Exército, é que são as instituições mais antigas. Depois, nós somos uma instituição com esse peso. E é evidente que concentramos na sustentabilidade social. Quando eu cheguei aqui, o vereador Ricardo Valente estava a colocar a questão da habitação. E nós, como um grande senhorio da cidade, sentimos esse contributo e esse esforço, não só de reabilitar o nosso património, mas também colocá-lo no mercado, de forma a que possa haver acesso a rendas que sejam menos especulativas e que possam ajudar as pessoas também a ter acesso ao mercado da habitação. E, portanto, esta instituição que trabalha com variadíssimos públicos, com variadíssimas situações, desde estabelecimentos prisionais até hospitais, nós compreendemos perfeitamente a importância que é do que já foi aqui mencionado, a necessidade de ter saúde mental também, a necessidade de ter vontade para a cultura, porque temos um riquíssimo património cultural e, portanto, colocámo-lo ao serviço também da cidade no nosso museu, na nossa Casa da Perlada, nos nossos arquivos. É evidente que tudo isto é extremamente difícil de fazer quando vimos a cavalgar sempre de crise em crise, não é? Nos últimos 10 anos viemos da crise da Troika, passamos à pandemia, da pandemia entramos nesta crise da guerra e, portanto, compreendemos bem que a sustentabilidade é decisiva. Agora, por exemplo, temos que dar uma resposta à questão dos refugiados ucranianos, a colocar as pessoas em habitação, nas escolas, e isso não se faz só por ação do Estado e só por se escrever na Constituição que tem que se fazer. Isto tem que se fazer muito pela solidariedade da comunidade e por isso muitas vezes a comunidade entrega-nos recursos para que nós possamos geri-los da melhor maneira e colocá-los ao serviço das pessoas. Eu costumo dizer que os nossos acionistas são os pobres, portanto, são as pessoas mais carenciadas, aquelas que precisam mais. E, portanto, nós temos tido este esforço de sustentabilidade, não só na questão da habitação, como no acesso ao mercado da saúde, como no acesso ao mercado do envelhecimento. E preparamos-nos também, em termos de inovação, para aquilo que serão os grandes desafios na próxima década, onde o envelhecimento vai ganhar uma relevância muito grande. Seremos a terceira sociedade do mundo mais envelhecida, depois de Itália e do Japão, e, portanto, vamos ter que dar uma resposta também a essas pessoas. E a essas pessoas
que muitas delas viveram mais tempo em democracia do que em ditadura, são mais exigentes, têm maior formação cultural, têm maior capacidade económica e, portanto, não vão aceitar também modelos tradicionais como temos de entidade de ERPs, de lares, enfim, vão querer ficar nas suas casas, vão querer que o apoio domiciliário seja mais dirigido a elas, seja mais perspectivado na sua ideia, e depois também a necessidade de termos aqui uma conjugação entre a saúde e a área social. Isso é decisivo. Infelizmente, não parece que a próxima orgânica do Governo ainda preveja isso, portanto, é preciso continuar a fazer um diálogo entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social para se poder encontrar respostas para estas pessoas, que são, inevitavelmente, pessoas com poucos recursos, muitas delas com reformas e pensões extremamente baixas, extremamente reduzidas, e, portanto, somos um país que, neste domínio, ainda temos um caminho muito grande para fazer, e eu acho que, nesse caminho, a Santa Casa da Misericórdia do Porto tem, inevitavelmente, um espaço, uma presença, porque pode ser portadora de inovação, porque é alguma coisa que está preocupada com os talentos na nossa sociedade, com a tecnologia na nossa sociedade, com o território onde estamos envolvidos, com a transversalidade das políticas e também, obviamente, também com a transparência e com aquilo que é importante para que os nossos concidadãos compreendam a nossa ação e compreendam que, sendo uma instituição da economia social e uma instituição que tem o devido enquadramento legal e normativo, fazemos muitas vezes tarefas que o Estado não consegue cumprir, e isso é para nós, só por si, já motivo de orgulho e de gratificação pelo trabalho que temos que desenvolver. Muito bem. Eu julgo que também tem uma natureza diferente a Santa Casa da Misericórdia do Porto face à de Lisboa, porque a de Lisboa é pública, não é? E porquê é que uma foi nacionalizada e outra não? Eu tenho uma explicação muito simples, as pessoas não sabem, mas quando foi do terremoto de Lisboa, grande parte dos irmãos que constituíam a Irmandade da Misericórdia desapareceu. E, portanto, no meio daquilo tudo, o Marquês de Pombal teve que reconstruir a Misericórdia de Lisboa e fê-lo com quê? Fê-lo com os bens que eram dos jesuítas. A igreja de São Roque e a localização da Misericórdia é exatamente em propriedades que eram dos jesuítas. E, portanto, esse foi o primeiro passo. O segundo passo foi a entrega do jogo, da lotaria e dos jogos sociais à Misericórdia de Lisboa para se autofinanciar no seu processo de reconstrução. E neste processo de tempo aconteceram vários fenómenos que foram evitando o regresso da instituição aos seus irmãos, à sociedade civil, que foi o processo de extinção das ordens religiosas, foi as reformas do Mouzinho da Silveira, depois a República, depois o Estado Novo. Há quem diga que o Dr. Salazar, quando trabalhou no compromisso da Misericórdia, naquela altura dizia: não entreguemos os cofres aos bispos nem as opas aos maçons, e, portanto, foi fazendo aqui este caldear, e o 25 de Abril a seguir manteve esta carga pública. A Misericórdia do Porto poderia ter caído também nisso, não o fez porque, quando foi aqui do Cerco do Porto, das invasões francesas, também perdeu muitos dos seus irmãos, mas o rei Dom Pedro IV, na altura, interveio para permitir, e ele próprio assumiu a liderança da Misericórdia como provisor para permitir a renovação do tecido social e eliminar um conjunto de regras que impediam que qualquer cidadão pudesse ser irmão da Misericórdia do Porto. O processo teve os seus altos e baixos, também no tempo da Primeira República, a Misericórdia foi expurgada expoliada mesmo dos seus hospitais, depois foram devolvidos. Enfim, o poder político foi tendo sempre as suas interferências, mas nunca ousou ir tão longe, mesmo no 25 de Abril, quando houve uma proposta feita na altura por forças de esquerda para que o Estado nacionalizasse a Santa Casa. Isso não foi aceito e, mais tarde, o próprio Estado acabou por regularizar a situação, levou-nos os hospitais, levou-nos uma parte grande da nossa atividade. O Hospital Santo António é propriedade da Santa Casa da Misericórdia do Porto, está alugado ao Estado,
mas muitas das coisas que ali estavam, com estas revoluções todas, foram desaparecendo, mas a instituição foi mantendo a sua vertente e é claramente hoje a instituição de referência na economia social, com esta diferença em relação a Lisboa. Lisboa, o provedor é nomeado pela Ministra de Saúde e pela Ministra da Segurança Social, ou no Porto é eleito pelos seus pares. Muito bem. A razão também pela qual a Santa Casa da Misericórdia é o maior proprietário do Porto tem que ver com as doações que foi recebendo ao longo dos anos. Hoje as pessoas continuam a ser generosas e a fazer doações ou temos aí uma ameaça à sustentabilidade? Bom, eu diria da seguinte maneira, as primeiras doações foram feitas pela Croa. A Croa entregou à instituição os hospitais, que na altura se chamavam albergarias, gafarias, enfim, tudo isso foram entregues e depois na fundação, a Misericórdia é fundada entre a ida à Índia e a ida ao Brasil. A Misericórdia no início funcionava exatamente como uma espécie de companhia de seguros. Isto é, as pessoas deixavam os seus bens à instituição, se lhes acontecesse alguma coisa na viagem, esses bens revertiam para a instituição com a obrigação de tomar conta das suas famílias. Esta foi a primeira fase. A segunda fase, que é uma fase ali perto entre o século XVII e o século XVIII, o apogeu do poder absoluto, também levou, com a ligação que havia com o bispo, a um reforço da capacidade de terrenos da instituição que serviram para a ir financiando. E serviram tanto que basta dizer que a Misericórdia, no final do século XIX, era ela que apoiava e apoiou durante muito tempo, por exemplo, a Companhia Real do Alto Douro, as vinhas, financiou muito o vinho do Porto, muitas das atividades do vinho do Porto foram feitas pela instituição, ajudou a fazer bancos, porque fruto do quê? Ao dinheiro dos tornaviagens que foram ao Brasil, alguns deles que procuravam conquistar desta maneira o céu e a eternidade e, portanto, deixaram muitos patrimónios. É talvez a fase final do século XIX, é a fase mais rica, também onde havia uma maior identificação entre a Croa e a instituição e, portanto, muitas coisas passavam por aqui. Basta dizer que logo, num dos seus momentos mais difíceis a seguir à Guerra Civil e ao Cerco do Porto, as receitas da Alfândega do Porto revertiam todas na íntegra para a Santa Casa da Misericórdia, para a sua atividade de serviço. É evidente que com a Primeira República muitas coisas começaram-se a alterar, depois no Estado Novo a relação, as pessoas foram deixando ainda alguns grandes fortunas, com significado, principalmente aquelas pessoas que eram no Norte, não tinham familiares. Eu lembro, por exemplo, a Quinta da Perlada, uma doação de Dom Francisco de Noronha Menezes, que com o desgosto da morte do filho, decidiu, mesmo contra a opinião da família, entregar à Santa Casa com a obrigação de construir um hospital, que foi o Hospital da Perlada, que ali está. Hoje, nós, acima de tudo, temos a pessoa individual que está numa fase da sua vida, geralmente perto ali dos 70, 70 e poucos anos, e que tem medo da sua velhice mais prolongada e que, portanto, nos deixa o seu apartamento, a sua casa, com a promessa de que a instituição depois a acompanhe na fase final da sua vida. E quem diz as casas, diz dinheiro, disponibilidades financeiras. Isso, obviamente, é muito importante, ajuda-nos. Nós temos feito também um esforço para que muitas pessoas se possam associar e muitas delas associam-se preservando até o anonimato, o que é extremamente bom, mas dirigimos sempre os recursos para programas específicos e nunca para financiar a nossa atividade operacional. Portanto, nós não pegamos esses recursos para pagar aumentos de salários ou outro tipo de situações, mas sim para dirigi-las diretamente às pessoas. E, portanto, é com base nisto que as pessoas confiam em nós. Eu lembro que, se forem ao nosso museu, temos lá o que chamamos o Cálice da Confiança. E o Cálice da Confiança, o que é que foi? Foi um conjunto de alianças
casamento, quase todas do século XIX, que tinham sido encontradas quando esvaziámos o edifício da Rua das Flores, e que perante aquilo era preciso tomar uma decisão, e a decisão foi reter o ouro e fazer esse cálice da confiança. Para quê? Para dizer às pessoas que tudo aquilo que elas dão fica na instituição, para depois ajudar a ajudar o próximo e a manter a sua sustentabilidade. Não é? É evidente que a nossa sustentabilidade vem também dos serviços que prestamos, nomeadamente ao Serviço Nacional de Saúde, à área social, a outros projetos que vão desde da deficiência até à mobilidade reduzida, passando pelas mulheres vítimas de violência de género, crianças em risco. Há todo um esforço que é feito e que tudo aquilo que nós libertamos, os resultados que temos que fazer, esses são fundamentais para a nossa sustentabilidade. E aí o património ganha, obviamente, um papel muito grande, porque no início do século XX, por exemplo, se houve desporto na cidade do Porto, foi graças à Santa Casa da Misericórdia do Porto. O Campo do Candal, o Estrela, a Vigorosa Clube, o Académico, o Estado do Lima, tudo isso foi à custa da Santa Casa que foi feito e que se desenvolveu para que as pessoas pudessem ter alguma atividade. Há aquele aspecto que o Dr. António Tavares referiu há pouco, da Santa Casa da Misericórdia gerida pela sociedade civil. Isso contraria um pouco a lógica que tem sido seguida, que é de alargamento da intervenção do Estado em quase todas as áreas de atividade. Acha que tem vantagens a gestão continuar a ser da sociedade civil, ou seja, cada euro gerido e gasto pode valer mais do que um euro gerido e gasto pelo Estado? Eu não tenho dúvidas sobre isso. Em primeiro lugar, desde logo porque um euro gasto tem sempre um retorno de 4, 5 euros no mínimo. Depois temos uma vantagem sobre o Estado. O Estado funciona, naturalmente. Mas não tem o orçamento do Estado atrás? Não temos o orçamento do Estado atrás. O Estado, quando acontece um problema social, às 5 da tarde, os serviços estão fechados, não é? Existem linhas de emergência que são, a gente telefona e às vezes atende-nos um indivíduo que está em Cabo Verde ou noutro sítio qualquer a fazer o call center, não é? O Estado tem uma arma boa que é deita a mão da PSP ou da GNR ou da UINEM e depois tem um sítio para acolher as pessoas que são os hospitais. Por isso é que os hospitais estão cheios de camas sociais, imensos problemas, que depois acabam por desembocar nas instituições. Não é? Isso foi flagrante quando foi da pandemia. Nós tínhamos imensas pessoas com camas sociais nos hospitais e isso resolveu-se logo, rapidamente, porque era preciso libertar camas para os doentes com Covid. E, portanto, resolveu-se o problema. A Segurança Social, leia-se o Estado, foi por aí fora, bateu à porta de toda a gente, deu mais uns tostões e as pessoas saíram, hoje já estão outra vez lá nos hospitais, porque, pronto, isto é, o orçamento do SNS é um orçamento muito, muito elástico, porque nós não temos essa possibilidade que o Estado tem, porque o Estado, por exemplo, em termos do SNS, neste momento, praticamente só há dinheiro para pagar salários e para a operação, para pagar a água, a luz, os telefones, porque os investimentos, como sabem, ou há um PRR que não contemplou o setor social, nem contemplou o setor privado, é maioritariamente público. Agora, aparentemente, há alguma disponibilidade para alterar um bocadinho e fazer esse apoio, mas é evidente que eu estou contente e acho que instituições como as Misericórdias só sobrevivem se continuarem a ser da sociedade civil. Mesmo em alguns locais onde os municípios acabaram, houve Misericórdias que sobreviveram. Ali em Azurara, Vila do Conde tem 2, de Santarém tem 2. Portanto, há em muitos sítios, imensos, onde as Misericórdias, inclusive, sobreviveram à extinção do município. O que significa que estão perfeitamente enraizadas. Não é? Ainda agora, quando se está a falar no problema na Ilha de São Jorge, nos Açores, é a Santa Casa da Misericórdia de Velas que vai servir de plataforma para tentar resolver os problemas. Portanto, são estas instituições que dão esta resposta e eu acho que o Estado, e por isso há um bocado eu falava de sustentabilidade política, o Estado, umas vezes mais um bocadinho, outras vezes menos outro bocadinho,
vai compreendendo isto, vai compreendendo o papel destas instituições, porque mesmo aqueles dirigentes políticos que diziam que isto do voluntariado era uma treta, agora também estão a recorrer a voluntários para continuarem a trabalhar, e não é mau. Acompanhamento, está tudo contratado. É prata da casa. Se calhar podemos alargar a questão e também perguntar se na Santa Casa da Misericórdia é fácil um jovem fazer um estágio ou na Associação de Exportadores de Vinho do Porto ou na Livraria Léo. Da minha parte, nós temos apoiado muitos jovens através da figura dos estágios, recusando sempre que esses jovens venham para, enfim, estarem ali a fazer alguns trabalhos que os outros não querem fazer. Por exemplo, com os psicólogos, que a ordem exige estágio remunerado, não é fácil para um psicólogo ter esse estágio, e nós temos apoiado bastante e vamos continuando a apoiar, até porque nós temos necessidade de muitas pessoas para trabalhar. E o trabalho no setor social é um trabalho que não é fácil, porque obriga a ter muita capacidade de ter cabeça, de ter disponibilidade mental, disponibilidade física, porque nós todos os dias somos confrontados com o lado menos bom da sociedade, não é? Nós não fazemos aquela solidariedade cor-de-rosa em que as pessoas vão à casa de alguém, pintam-lhe a casa está cheia de umidade, passado 5 minutos deixou de ter umidade, e passado meses volta outra vez a umidade e o problema continua, não é? Portanto, é trabalhar no dia-a-dia, trabalhar muitas vezes situações que são difíceis, mas pronto, há bem pouco tempo, só para dar uma ideia de sucesso, tivemos um jovem sírio que veio, refez a sua vida, enfim, licenciou-se em engenharia e hoje está em Londres a trabalhar numa multinacional porque tinha uma vantagem muito grande que era saber falar árabe e lá foi a vida dele. Portanto, se nós não tivéssemos, por exemplo, acolhido no seio da nossa instituição, ele provavelmente não teria tido esta oportunidade, porque não tinha tempo para fazer um certo caminho que conseguiu fazer. Por isso, os estagiários para nós são talentos que queremos trabalhar. E quanto mais a área do turismo resolver o seu problema, mais espaço há na área social. Porque é da área social que estou a migrar para a área do turismo. Agora, há uma coisa que eu gostava de vos dizer àqueles que são mais novos e que estão aqui, que é assim, é preciso ter uma grande capacidade de resiliência e de sacrifício. As vagas na Cimenta não foram, de certeza, preenchidas porque ninguém quis transferir-se daqui para lá. Ora. E nós temos que perceber que temos que começar por algum lado quando chegamos ao mercado de trabalho. Há uma coisa, acreditem nisto, a legislação laboral, para quem é bom, não é precisa para nada. Nada. Porque são as empresas que andam atrás das pessoas. Vejam o exemplo do Cristiano Ronaldo e dos muitos Ronaldos que andam por aí, não é? São outros que pagam, não são eles que precisam de vir evocar o artigo de tantos, ou quer uma coisa para entrar às 9 e sair às 5. Isto já não existe. Agradeço muito aos intervenientes nesta mesa redonda, também o contributo que deram para o debate do tema, e por isso que nos juntamos o nosso tempo, encerramos a conferência e agradeço muito a vossa presença e também àqueles que nos seguem nas redes sociais. Se quiserem tomar um café aqui fora, temos todo o gosto e muito obrigado pela vossa presença e até breve, sim. Onde está a transmissão direta no Facebook. Depois fica gravada, quem quiser consultar pode fazer. Ok, tá, muito obrigado.